Oi, gente, boa tarde. Estamos iniciando nossos estudos do terceiro caderno de estudos remotos, não é? Fizemos um primeiro, esse primeiro vocês levaram para casa e realizaram os estudos sozinhos. O segundo já houve a ajuda dos professores quando terminamos há pouco tempo e fizemos uma prova diagnóstica com base nele. Agora, então, nós estamos iniciando o nosso terceiro caderno. Se você ainda não pegou esse caderno na escola, deve providenciar logo, porque já estamos com o planejamento de nossas aulas, ok? Pois bem, e hoje o gênero que estudaremos é o texto de divulgação científica. A gente pegando assim texto de divulgação científica, a gente acha que é um gênero desconhecido para nós. Contudo, nós estudamos no 7º ano e estudamos na primeira unidade na escola, com as aulas presenciais, nós estudamos o gênero artigo de divulgação científica. Portanto, são a mesma coisa, são os mesmos gêneros, não é? Só muda, portanto, a nomenclatura, não é? Um é artigo de divulgação científica e aqui é texto de divulgação científica, mas com as mesmas características e etc. Como está no currículo nosso, como está no nosso caderno, portanto, nós vamos fazer aqui uma revisão rápida. Por quê? Porque hoje seria uma aula pelo Google Meet, mas como é um gênero que já vimos e já fizemos atividade inclusive, então resolvi somente gravar um vídeo. A nossa aula pelo Google Meet ainda será esta semana, quando avisarei para vocês, ok? Então aqui nós temos uma imagem interessante, olha aí, eles mexendo em múmias, né? As múmias foram elementos importantíssimos para o desenvolvimento da medicina, para o desenvolvimento da ciência, ok? Essa imagem ilustrativa. Olha aqui as múmias do Egito. E aí a grande pergunta que fazemos é: o que é ciência? O que é ciência? Ciência, a gente pode responder pela via negativa, como diz um filósofo e outros estudam como teólogo, né? Tomás de Aquino. Ciência pode ser entendida pela via negativa, ou seja, dizendo que não é. A primeira coisa que a ciência não ela não é uma crença inquestionável. A ciência não é um dogma, de outro modo. Ou seja, um dogma é aquilo que os que acreditam não questionam jamais. Por exemplo, o dogma de que Cristo ressuscitou. Quem disser o contrário disso é tudo menos cristão, não é? O dogma de que Maomé é o profeta, o único profeta. O profeta que recebeu a revelação do Alcorão. Esse é um dogma. O dogma de que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Então, são verdades inquestionáveis. Mas a ciência não. A ciência ela não é inquestionável, não é? Outra coisa também que a ciência não é que ela não é um argumento de autoridade. Ou seja, o professor de português falar que a concordância correta é as bolas e não as bolas, ok? A autoridade do professor de português permite ele dizer que uma coisa é uma coisa e que outra coisa é outra coisa na língua portuguesa. Mas a ciência não é assim. Por quê? Porque por mais que o cientista ele seja experimentado e que ele seja uma autoridade da área, para ele dizer o que é ou não ciência, ele precisa comprovar. A palavra dele só não basta. Ok? Outra coisa que a ciência não é que a ciência
não se confunde com as práticas dos curandeiros, com as práticas dos monges, com as práticas das cartomantes, com as práticas dos feiticeiros e etc. Isso aí, essas ações são outras coisas e não ciência. Outra coisa também é que a ciência ela não é o senso comum, ou seja, aquilo que todo mundo acha. Ah, hoje tá muito quente e úmido, vai chover. Isso é senso comum. A ciência não. A ciência ela vai fazer as análises e com base nessas análises, ela então vai estabelecer uma lógica, uma razão, ok? A ciência, portanto, ela vai exigir um método, que chama-se de método científico, né? Que parte da observação, parte da análise, parte da experimentação e depois retoma esses passos. E se os mesmos resultados, se o resultado se o resultado estabelecido agora, alcançado agora, seguindo os mesmos métodos, seguindo os mesmos passos, ele, em outro momento, ele vai dar o mesmo resultado, sempre. Não é? Por exemplo, a gente pega um litro de água e coloca dentro de uma bacia e coloca em cima do fogão. E liga o gás, portanto, e ele começa a esquentar. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, então ela vai começar a ferver e, portanto, a evaporar, não é? Pois bem, fazendo isso aqui em Juazeiro, fazendo isso em Petrolina, fazendo isso em Londres, fazendo isso no Marrocos, fazendo isso em Andorra, em qualquer lugar do mundo, seguindo esses passos, o mesmo fenômeno vai acontecer. Isso é ciência. Ok? Pois bem, então, esses dados obtidos por meio de métodos científicos, a isso que é publicado em revistas, em jornais, em televisão, em sites, a isso nós chamamos de textos de divulgação científicos. Por quê? Porque o mundo científico vai ter aquele que chamamos de vocabulário próprio. Esse vocabulário próprio ele não é acessível para todos. Ele é acessível aos cientistas. Os textos de divulgação científica, o que é que esses textos vão fazer? Eles vão pegar essas informações que correm de maneira natural no meio dos cientistas e eles vão trazer essas informações para o grande público, ok? Então aqui, ó, o nosso caderno diz assim, a pergunta que faz: o que é um texto de divulgação científica? Texto de divulgação científica são produções que têm por objetivo divulgar informações adquiridas a partir de investigações científicas. Então, os cientistas fazem as investigações e a partir dessas investigações, os jornalistas ou alguém ou mesmo o cientista pega essa informação e coloca de uma maneira mais acessível para o grande público. Então ele é um gênero que apresenta uma linguagem clara. Olha aqui as características da linguagem do texto de divulgação científica. Linguagem clara, linguagem objetiva e linguagem impessoal. Então o escritor nunca vai dizer eu acho que. Não, ele vai dizer mostra-se que, comprova-se que. Isso é uma linguagem impessoal. Ok? Então os verbos vão estar em quê? Em terceira pessoa, não vão estar em primeira pessoa. E também não vai ser um texto que vai se apresentar numa linguagem regional, numa linguagem coloquial. Não, vai estar numa linguagem formal, vai estar dentro da norma padrão. Não é? As normas da língua, mas dentro da norma padrão. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, que nós usamos muito agora de boa, beleza. Isso a gente não vai encontrar no texto de divulgação científica.
Nós também não vamos encontrar uma linguagem coloquial, não vamos encontrar gírias e não vamos encontrar figuras de linguagem como nós estudamos no último assunto do caderno 2. Nós não vamos encontrar redundâncias e nem ambiguidades. Será, portanto, um texto claro, um texto objetivo, um texto dentro da norma padrão. Nós também vamos encontrar muito, isso aqui nós vimos também em sala de aula, muito termos técnicos da área, né? Que é a linguagem científica. Ok? Vamos ver também o verbo muito no presente do indicativo. Por quê? Porque o modo indicativo apresenta algo certo, uma certeza, não é? E não o subjuntivo, que já é uma incerteza. Se falasse, se cantasse, se fosse, mas pelo contrário, mostra-se, confirma-se, não é? Ok? E sempre utilizando o método científico. Olha aqui, ó. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, pois são divulgadores de conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Um exemplo claro, gente, é, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus. Se não houvesse os textos de divulgação científica, nós pouco saberíamos o que viria a ser o coronavírus e como que ele se apresenta na sociedade, não é? E como que ele se apresenta na sociedade, logicamente, mas também no corpo humano. Ok? Outro ponto também importante é que os textos de divulgação científica, eles são divulgados em revistas, jornais científicos, revistas científicas, em livros, em plataformas de divulgação científica, em televisão e em diferentes meios da internet. Ok? Então, aqui nós temos o nosso resuminho. E você, que nós já explicamos naquela outra parte, ó, o que é, onde encontrar, quem escreve e qual linguagem ele se apresenta, ok? Aqui nós temos o slide que utilizamos lá na primeira unidade na escola, que eu expliquei para vocês a partir desse slide aqui, que vou também colocar para vocês agora no grupo. O artigo de divulgação científica, que também é o texto de divulgação científica, ele tem como objetivo o quê? A popularização da informação científica. São textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição, característica, e eles se definem principalmente por sua função social. A isso nós temos a definição aqui de gêneros textuais. O artigo de divulgação científica nada mais é do que um gênero textual, não é? E que é um gênero textual que procura oferecer o quê? Conhecimentos científicos em linguagem compreensível ao grande público, a nós. E tem como objetivo levar o conhecimento do público leigo, portanto, o público que não constitui o conjunto dos cientistas, as informações científicas mais relevantes para a sociedade. São características dos textos de divulgação científica. As 6 características. É escrito por um especialista da área, geralmente, mas também pode ser produzido por um jornalista. Apresenta uma linguagem formal e traz em si termos científicos. São textos que circulam em jornais, revistas, livros e na internet. São textos que pertencem ao campo das práticas de estudos e pesquisa. A sua linguagem é clara e objetiva e ele faz uso de imagens nos textos para melhor compreensão, de fotografias e legendas. Ok? Então, aqui nós temos a presença de um texto de divulgação científica.
porque salivamos diante de uma comida apetitosa. Então aqui traz a informação, ok? É um texto expositivo porque apresenta uma pesquisa. Tem a finalidade de transmitir conhecimentos da natureza científica a um público mais amplo possível. A sua estrutura tem uma ideia principal, uma afirmação, um conceito. Desenvolvido aí no desenvolvimento nós vamos ter exemplos, comparações, relação de efeito, causa, resultado de experiências, dados estatísticos. E na conclusão nós vamos ter então uma síntese clara, objetiva e impessoal. E emprega, como já falei mais lá atrás, emprega a variedade da língua padrão, com a presença de termos e conceitos científicos da área em estudo, ok? E a presença do verbo no presente do indicativo. É isso, gente, a nossa primeira aula. Assistam, espero que estejam assistindo bem esse início de aula e pesquisem que na quarta-feira nós teremos a nossa primeira atividade. Um abraço a todos e até breve.